Olá meus amigos, olá minhas amigas, Shalom e graça do grande Deus Yud-He, Vav-He, para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre o cego de nascença. Pessoal, esta história do cego de nascença está registrada no livro do Evangelho de São João, capítulo 9, que eu vou deixar detalhes importantíssimos que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Como essa história é muito burocrática e existem centenas de detalhes importantíssimos que a maioria nunca ouviram falar, se faz necessário eu fazer 2 vídeos sobre o cego de nascença. Este é o primeiro vídeo, tá bom? Meu amigo e minha amiga, o texto em João capítulo 9 fala da cura deste cego de nascença. E se você fizer uma análise, você vai descobrir que a cura do cego de nascença é o 6º milagre que Jesus fez no sábado. O 6º milagre que Jesus fez no sábado foi a cura do cego de nascença. Isto é muito importante. E o texto em João 9 continua falando que Jesus saiu da festa em Jerusalém. É claro que a festa acontecia em toda a cidade, em Jerusalém, atraindo entre 2 a 4 milhões de pessoas. Por isso o templo, a igreja estava repleta. Quando terminou a festividade de 7 dias, Jesus saiu do templo. Esta festividade é conhecida como a festividade das tendas. Então, o nome da festa era a festa das tendas. Esta é a segunda pérola que eu deixo para vocês, tá bom? A cura do cego aconteceu na festividade das tendas. E quando Jesus saiu do templo e chegou no centro da cidade de Jerusalém, estava este cego. Eu achei interessante é que os textos em originais diz que o cego era um cego de nascença e que, pelo conceito dos judeus, jamais aquele cego poderia ver. Por quê, pessoal? A história, estas bíblicas, diz que aquele cego não tinha as glândulas dos olhos. Exatamente, meu amigo. Este cego tinha os olhos murchos. Ele foi gerado no ventre da mãe, mas a glândula não veio a existir. Então, este cego, em João 9, traz essa conexão com o impossível. O nome do cego era Josias. Tá bom, meu amigo? O nome do cego de nascença era Josias, da tribo de Judá. Tá bom, meu amigo? Então, esse cego era da tribo de Judá. O nome dele era Josias. Isto, pessoal, são mais 3 pérolas que eu estou deixando para vocês. Primeiro, que ele não tinha as glândulas dos olhos. Segundo, que ele era da tribo de Judá. E terceiro, é que este cego se chamava Josias. Meu amigo, esses detalhes são de suma importância e vai servir para você colocar na introdução da sua mensagem. É por isso que eu sempre falo, você que não adquiriu os meus materiais para estudo, você precisa adquirir. Eu estou falando deste livro, A Revelação Completa de Gênesis, por Matusalém Especialista. Eu também estou falando desta apostila, chamada de CBM, que é uma das melhores apostilas para a formação de obreiro do Brasil. Tá bom, meu amigo? Então, adquira o livro com 700 páginas e mais de 1.200 detalhes importantíssimos. Adquira a apostila CBM
e se prepare para adquirir o livro que eu estou fazendo, o livro dos sermões, para ser lançado no final deste ano de 2020, tá bom? Então, meu amigo, vamos continuar falando sobre o cego de nascença, tá bom? Eu já falei que o nome dele era Josias, mas eu vou deixar outros detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. A história diz que Jesus estava saindo do templo e quando chegou no centro da cidade de Jerusalém, ele viu um homem cego de nascença. Por que Jesus viu o homem cego de nascença? Meu amigo, é que Jesus era um amante dos louvores. Exatamente, segundo a história, Jesus tocava até 7 tipos de instrumentos. E esse cego, por nome Josias, estava no centro da cidade, em um cantinho do muro, tocando na praça, tá bom? Provavelmente tocando uma harpa. E Jesus ficou admirado com os louvores que saíam da harpa e da boca daquele cego de nascença. Exatamente. Então, Jesus viu. A palavra ver, ou viu, aqui nos originais, é uma análise completa. O texto seria mais ou menos o seguinte: Jesus analisou por completo a vida de um cego de nascença. Está entendendo? Então, a Bíblia, por João Ferreira de Almeida, traz a ideia de que Jesus viu. A Bíblia, em original, traz a ideia de que Jesus ouviu o barulho do louvor e, pelo barulho da adoração, Jesus fez uma análise. A palavra ver aqui no original é completa, tá bom? Jesus fez uma análise completa sobre a vida desse cego de nascença. O cego de nascença, Josias, não podia ver ninguém, mas Jesus conseguia ver a Josias, o cego, e também conseguia fazer uma análise completa. Eu acho o seguinte: quando você não consegue enxergar Jesus, Jesus consegue te enxergar. Isso é muito legal. Isto é legal porque fala de soberba e de humildade, não é verdade? Porque os grandes, os sábios, acham que somente eles são vistos. Mas na verdade, Jesus pode até ver um desses poderosos. Porém, quando a pessoa é cega e não tem intercessores e não podem ir à igreja, Jesus faz uma análise completa dessa pessoa. Isso é muito importante, tá bom? Então, os grandes são vistos, os pequenos são analisados, tá bom? Completamente. Isso é muito legal. Jesus sonda por inteiro. Então, se você está doente neste momento, está no anonimato, não consegue ir à igreja, não consegue fazer o trabalho que Jesus determinou para você, não se preocupe. Você não será visto por Jesus. Você será analisado diretamente. Isso é muito legal. Porque, meu amigo, uma pessoa rica é fácil de ser identificada. Se na praça da cidade estiver passando o presidente da República, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai ver o presidente, pessoalmente ou pela mídia, não é verdade? Mas quando a pessoa é cega e ainda está pedindo esmola, porque é mendigo, aí, meu amigo, o problema é agravante. Ninguém consegue ver aquela pessoa, somente Jesus, tá bom? Este cego não conseguia ver ninguém, este cego também era mendigo, não tinha onde morar. Está entendendo? Mas Jesus deu um voto de confiança para aquele homem, para ver a estratégia daquele homem depois da cura. Pessoal, este homem da tribo de Judá, por nome Josias, o cego de nascença, é terrível, tá bom? Ele era cego, mas imagina um homem que conhecia a Bíblia demais. Imagina um homem que tinha conhecimento da Torá, do Pentateuco. Conhecia do livro de Gênesis ao livro de Malaquias. Este Josias era sobrenatural, era fora do normal em questão de conhecimento.
Neste vídeo e no outro vídeo você vai entender por que eu estou falando que Josias, o cego de nascença, era fora do normal. Está entendendo? Porque realmente essa história é magnificante, é exuberante, é acima da média. Vamos ver então. Quando Jesus viu o cego, imediatamente os discípulos também viram o cego. E logo depois a multidão também começou a olhar para o cego. E o cego virou manchete. Tá bom? O cego virou manchete antes da cura. Por quê, meu amigo? Você precisa ser conhecido no reino espiritual antes da cura. Na verdade, os momentos de provas, de lutas ou de aflições é o momento para você ser visto e reconhecido, tá bom? Então, Jesus primeiro, ele vai parar para você no tempo da tua prova. Depois, os discípulos vão olhar para você no momento de prova. Depois, a multidão vai observar você no momento de prova. E depois vem a cura e o milagre. Então, meu amigo e minha amiga, o processo de Jesus é gradativo, tá bom? Então, o momento que você está passando agora de prova, de luta, é momento de manchete. O mundo espiritual precisa te conhecer. Os anjos precisam falar de você. Você precisa se tornar em manchete no reino espiritual, antes do milagre, antes da cura, tá bom? E vai dar certo sim. Quando Jesus parou, pode observar que o rapaz virou manchete. E aí apareceram os discípulos, principalmente Natanael. A história hebraica diz que Natanael, no meio da multidão, foi até Jesus e perguntou: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Então, meu amigo, Natanael, discípulo de Jesus, deu duas opções para Jesus. Isto aqui, na verdade, era uma ignorância, porque os judeus, antigamente, acreditavam que uma pessoa era pecador antes de nascer. Exatamente. Eles acreditavam que quando o pai era amaldiçoado, os filhos também eram amaldiçoados. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre maldições hereditárias. Mas os judeus tinham essa ideia. Por exemplo, Jacó e Esaú brigavam no ventre de Rebeca. Então os judeus tinham essa ideia que a criança no ventre já brigavam, já pecavam, já eram orgulhosas, não é verdade? Como Esaú e Jacó, que dentro do ventre da mãe dele, de Rebeca, eles brigavam por poder. Então, meu amigo, baseado em Êxodo 34, esses judeus ortodoxos acreditavam que realmente uma criança já nascia pecador ou pecadora, tá bom? É por isso que Natanael, segundo a história, claro, vai fazer essa pergunta: e aí, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? Então, meu amigo e minha amiga, os discípulos procuraram a fonte do pecado, não é verdade? Procuraram a fonte. Nós que somos evangélicos não devemos procurar pecados, não é verdade? Os amigos de Jó, quando foram para a casa de Jó, eles começaram a falar com Jó: Jó, vamos procurar onde estão os teus pecados. Então, os amigos de Jó achavam que a prova que Jó estava passando era por causa do pecado. Então, os judeus tinham essa ideia de procurar pecado. E algumas pessoas hoje na igreja ainda ficam procurando pecados. Eles oram, mas não conseguem ter intimidade com a eternidade. Por quê? Porque acham que são pecadores. Pedem perdão, mas não têm confiança de saber que o pecado já foi perdoado. Então, se você está nessa fase, você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque se você já pediu perdão, creia que Jesus já te perdoou. Então não precisa ficar procurando pecado. Você tem que procurar a santidade, tá bom? Peça perdão, largue os pecados, esqueça dos pecados e siga a santidade, siga o caminho. Então perguntaram: quem pecou, Senhor? Ele ou os pais, para que ele nascesse dessa forma? E Jesus
deu uma cortada em Natanael. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele. E aí perguntaram: e aí, Senhor, por que ele nasceu assim? Aí Jesus respondeu: ele nasceu desta forma para que o nome de Deus seja glorificado. Está entendendo? Tem coisa que acontece não é porque você pecou. Tem coisa que acontece não é porque a tua família foi amaldiçoada. Tem coisas ruins que acontecem porque Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo agora, tem que entender que esse processo que você está passando no vale da sombra da morte não é simplesmente porque você pecou. Não. É porque Jesus quer fazer uma nova história. É porque Jesus quer fazer um novo livro com o teu testemunho. Exatamente. Tudo isto que você está passando é porque Jesus quer ouvir a sua voz no clamor, na adoração. E Ele quer mudar a tua história o mais rápido possível. Então, esqueça do pecado. Esqueça da maldição. Lembre agora que Jesus está te perdoando e quer reatar o compromisso com você imediatamente. Então, meu amigo, tem coisas que é para a glória de Deus, tá bom? Este é o primeiro vídeo, meu amigo. Tem coisas que é para a glória de Deus. E o que podemos observar é que os discípulos olharam para o problema. Jesus olhou para o propósito. Os discípulos falaram por que ele nasceu assim. Jesus dizia para que ele nasceu assim. Ou seja, tem um propósito. Os discípulos diziam: esse homem passa por grandes dificuldades. Jesus dizia: este homem é um propósito para grandes finalidades. Olha que coisa linda. Quer ver outro detalhe importante? Os discípulos diziam: este homem é um incômodo, tá bom? Enquanto Jesus dizia: este homem é um plano. Olha outro detalhe. Os discípulos diziam: este homem é um embaraço. Jesus dizia: este homem é um projeto. Os discípulos diziam: este homem está cego hoje, e hoje ele não vale nada. Jesus dizia: vocês estão vendo o presente, a derrota, a miséria. Eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo este homem pregando para os grandes. Eu estou vendo este homem desafiando os fariseus mais importantes da face da terra. Vocês estão olhando e vendo um homem derrotado agora, mas eu estou vendo um homem de pé, louvando o meu nome no templo e glorificando o Deus de Israel. Então, Jesus, nesse momento, deu uma lição de moral em seus discípulos. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse manifestado na vida dele. E logo em seguida você vai ver a explosão de glória que esse homem vai manifestar da presença emanadora do Espírito Santo. Então, meu amigo, assista o segundo vídeo para você entender mais detalhes sobre Josias, o cego de nascença, tá bom? Josias, o cego de nascença. Então, meu amigo, então, minha amiga, muito obrigado por você assistir esse vídeo até agora. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de adquirir o meu material, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e divulgar os meus vídeos. Que Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372